Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um pouquinho, você que está em casa, aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha. Ontem o Bom Pastor, domingo. E hoje, ontem foi São José, hoje continua o Evangelho depois do Bom Pastor, João 10. Hoje 22 a 30. Quase uma leitura contínua do Evangelho de João nesse período pascal. É bom ler todo o Evangelho. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Eles tinham várias festas, da Páscoa, disso, daquilo, Pentecoste, dedicação do templo, colheita. Tudo em Jerusalém, as festas que eles celebravam. Aí tinha que vir da Galileia, da Judéia, todas as cidades, para Jerusalém. Aqui ele disse que era inverno. Pronto, então devia estar um pouquinho frio, né? Jesus passeava pelo templo. Ele andava no templo de Jerusalém. Ainda hoje tem pedaço do templo da época dele, lá em Jerusalém, no pórtico de Salomão. Os pórtico, porta, tem várias portas para entrar tanto na cidade como no templo, né? Então ele passeava pelo templo numa dessas portas, chamado Pórtico de Salomão. Salomão era um grande rei de Israel, né? Saul, Davi e depois Salomão, filho de Davi. Que aliás a mãe de Salomão foi exatamente aquela com quem Davi adulterou. É bom conhecer a história, né? O grande rei de Israel, ele comete adultério com a mulher e ele manda matar o marido da mulher. Quem? O Davi, rei Davi. Depois se arrepende, mas pecou por adultério e assassinato. Vê que a Bíblia tem um bocado de história assim. Aí o profeta veio para Davi depois do pecado e diz: olha, tu adulterou e matou. Porra, o menino aí que vai nascer vai morrer. O filho que ia ter com essa mulher. E quando o menino estava nascendo, estava morrendo de jejum, Davi começou a jejuar, pedir a Deus, suplicar. Não houve jeito, morreu o menino. O pecado traz consequência, meu povo. Todo pecado. Aí depois essa mesma mulher teve outro filho, vários filhos. Um deles foi Salomão. E foi o rei de Israel. Davi depois se arrependeu. Pois bem, então ele vai e passeia nesse pórtico de Salomão. Os judeus estavam lá, começavam a rodear Jesus. Arrodeavam Jesus, né? Perto dele, chegaram perto dele. Eles não tinham entendido ainda aquele negócio de Jesus, né? O que Jesus dizia, o que ele fazia, não tinham entendido não. E muitos não queriam acreditar. Os discípulos também não acreditaram não. Perguntaram: se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Ele já tinha dito.
Quantas vezes ele disse, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, e não quer acreditar, como hoje, né? Jesus está falando, a igreja está falando, se converta, se converta, se converta, não quer converter, então pronto. Quando chegar uma mala preta, vai levar todo mundo, né? Não quer acreditar. Até quando nos deixarás em dúvida, se tu és o Messias, diz-nos abertamente, é o Messias. Mas a igreja está dizendo hoje, Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, e não quer acreditar. Jesus diz, responde, eu já disse, mas vós não acreditais. Ele fala na cara mesmo, né? Eu estou dizendo aqui já há um bocado de tempo, vocês não querem acreditar não. As obras que eu faço no nome do meu Pai dão testemunho de mim. Ou seja, está dizendo, você não quer acreditar em mim não? Não, pois acredita nas obras que eu faço. Qual é a obra? Milagre. O milagre que ele faz, que em João é chamado de sinais. No sinótico, expulsão do demônio. Não quer acreditar em mim? Pois acredita no que vocês estão vendo aí, que eu estou curando e estou expulsando o Satanás. Nesse mesmo capítulo, Jesus vai dizer que o pai deles é Satanás. Porque eles não queriam acreditar e eles faziam a obra do pai deles, que é o assassinato, né? Como Caim. Nesse mesmo capítulo 10, pode ler. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Discurso das ovelhas, do domingo passado. Quem não é ovelha de Jesus não acredita. Até as ovelhas não querem acreditar, imagine quem não é. Um bocado de ovelha aí que está querendo levar a religião mais ou menos, né? Nós já falamos aqui várias vezes no Brasil. Hoje, menos que 50% se diz católico. E desses 50%, menos 8% vem à missa aos domingos só. 92% não pisa na igreja nem no domingo. Aí diz que é católico. Como é que é católico desse jeito? É perguntar a eles. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. E hoje tem muitos. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutar na Bíblia quer dizer obedecer. Não é só ouvir com as oices, não. É obedecer. Quem não obedece não é ovelha, não. Eu as conheço, conhecer até uma relação de intimidade com o nosso Senhor, oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, senão não conhece não. É só conversa. E elas me seguem. Então, para seguir tem que escutar a voz, obedecer e conhecer nosso Senhor. Senão não nos segue não. Está só enrolando. Eu dou-lhes a vida eterna, que é a vida dele. A própria vida de Jesus ele nos dá. E elas jamais se perderão. Quem acredita, que segue a voz, que escuta, que obedece, que conhece Jesus, que tem uma experiência com ele, se perde não. Vai ganhar a vida eterna. E quem não faz, vai seguir o mala preta, mas não o seu mesmo não. Quem segue nunca se perderá. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Ninguém tem poder de tirar nós da mão de Jesus, não. Ninguém, não Satanás nenhum tem poder, não. Só eu, se quiser sair, aí sou eu. Mas o cão mesmo não tem poder, não, tirar nós de Jesus. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos. E é um Deus só e três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Ninguém é ninguém. Só eu, se eu começar a pecar. Aí é cada um. Eu e o Pai somos um. Unidade. É a Santíssima Trindade, três pessoas e um Deus só. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas e um Deus só. Jesus é um com o Pai. Mesma substância do Pai. Mas tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Aí tem a primeira leitura de Atos, também eu disse. Esse período é só Atos que é lido na primeira leitura. Hoje Atos 11, naqueles dias
aqueles que se haviam espalhado depois de Pentecostes, eles começaram a pregar por aí. E começaram a ser perseguidos. O primeiro sinal da igreja é a perseguição. Hoje também tem, sempre teve. Do começo logo teve, mataram um bocado. Tem novidade hoje não, estão matando os cristãos. No começo já matavam. Por causa da perseguição, porque se seguiu a morte do Estevão. Primeiro foi o Estevão, depois começaram a matar eles tudinho. Aí chegaram a Fenícia, território lá, no meio do mar, né? A ilha de Chipre, uma ilha. A cidade de Antioquia, no norte. Paulo foi lá em Antioquia, esteve lá. Agora, no início, eles começavam a pregar para os judeus. Jesus também, ele disse que veio salvar, veio trazer a salvação primeiro para os judeus. Quando os judeus se fecham, vai para os pagãos. Nós somos pagãos, porque quem não é judeu é considerado pagão. Então a salvação veio para nós depois que os judeus se fecharam. Mas alguns deles, de Chipre e uma cidade que ele chama de Cirene, chegaram a Antioquia, cidade muito importante. O nome vem do rei Antíoco. E começaram a pregar também aos pagãos. Então começaram a pregar primeiro aos judeus, depois aos gregos. E teve uma confusão no início da igreja por causa dessas duas pregações. Porque aqueles que vinham dos gregos diziam que eles eram deixados de lado. Quer dizer, já tinha essa confusão no início da igreja, né? Aqueles que vinham dos judeus, aqueles que vinham dos pagãos, parece que os pagãos eram deixados de lado. É uma história hoje, né? Começaram a pregar os gregos, pagãos, anunciando o quê? A boa nova do Senhor Jesus. O que é que eles anunciavam? Jesus. Hoje se anuncia um bocado de coisa aí, né? Política, isso, aquilo, não sei o quê. Só se esquece do essencial, que é Jesus. O que é que a igreja tem que pregar? Jesus. Esse ensino daí tem que seguir quem? Jesus. O Papa, o bispo, os padres, todo mundo tem que seguir Jesus. A pregação é ele. A vida, a morte e a ressurreição dele. Que pouco se escuta hoje, né? E a mão do Senhor estava com ele. A mão e a mãe. Maria não deixava ele não. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho. O Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. E se converteram ao Senhor. Eles vão dizer aqui no Atos que mais de 5 mil, uma vez só, se converteram. Pois bem, aqui vai ter um problema também. Eles começaram a pregar aos pagãos gregos. Aí a notícia dessa pregação chegou à igreja de Jerusalém. Quem mandava lá? Tiago, não era Pedro não. Pedro mandava em Roma. Depois ele vai para Roma. E Paulo na missão. Tiago, parente de Jesus, mandava em Jerusalém. Foram dizer para ele que eles estavam pregando para os pagãos. Aí teve uma primeira divisão. Divisão assim, primeiro concílio na igreja. Está tendo aí teve o concílio Vaticano II em 60. Foi o último concílio na igreja. O primeiro concílio vai acontecer agora, em Atos 15. Depois daqui. O que é que eles discutiam? Exatamente essa pregação para os gregos. Se podia, se não podia. Se os gregos tinham que se converter ao judaísmo, tinham que deixar de comer carne disso, carne daquilo. Aí o Paulo vai se levantar e vai ter que comer nada não. Se os pagãos tinham que se circuncidar, Paulo disse, tem não, para que esse negócio de circuncisão? Jesus criou uma religião nova. Porque senão todos nós, os homens, tinham tudo estar circuncidado. Se eles decidissem assim. Foi o primeiro concílio, está em Atos 15, pode ver. Quem é que estava em Antioquia com Paulo? Barnabé e outros, pregando a quem? Aos pagãos. Recorde que eu estou aqui em Atos 11, Paulo se converteu em 9. Não caiu do cavalo não, porque não tinha cavalo não, né? Quando Barnabé chegou, então quando começou essa confusão, o pessoal, os cristãos de Antioquia mandaram Barnabé em Jerusalém para acalmar lá. Pedro estava lá, mas quem mandava era Tiago. Estava lá Pedro, Tiago, João, os apóstolos.
né? E os apóstolos no começo não eram muito favoráveis a esse negócio de pregar para pagão, não. Eles queriam pregar só para judeu. Um erro. O Paulo vai brigar com os três. Paulo vai brigar com Pedro, Tiago e João. Isso que eu gosto de Paulo. Vai dizer na cara de Pedro: tu que já pregaste para pagão, agora não quer pregar mais? Deixa de hipocrisia. Disse na cara de Pedro. Quem? Paulo. Tu que foste circuncidado, agora quer circuncidar todo mundo, para quê? E Pedro foi assim, porque no começo ele não queria não pregar para os pagãos, e aí ele teve um sonho. Nosso Senhor mandou ele pregar para o Cornélio, que era pagão, e ele foi. Imagina se a igreja pregasse só para judeu. A gente era uma seita dos judeus hoje. A salvação é para todo mundo, não é só para judeu. Começou para eles, mas não é só para judeu. Esse foi o primeiro concílio, a primeira discussão na igreja foi essa aqui. Foi muito sério a coisa. Hoje ninguém nem fala mais, né? Então, os cristãos de Antioquia mandaram Barnabé a Jerusalém explicar que Deus estava concedendo a graça também para os pagãos. Qual é o problema? Quando ele chegou, né, o pessoal começou a aceitar. E o pessoal de Jerusalém manda o Barnabé até Antioquia primeiro, para saber que confusão é essa que estão fazendo aí, vocês pregando para pagão. Primeiro o Barnabé é enviado para Antioquia. Ele chega lá e vê a graça de Deus. Ficou tão impressionado que depois ele vai sair com Paulo em missão. Enviaram Barnabé até Antioquia, de Jerusalém. Quando ele chegou, viu a graça de Deus, que Deus tinha concedido aonde? Antioquia. Qual é a graça? Conversão dos pagãos. Ele ficou muito alegre, exortou a todos que permanecessem fiéis ao Senhor. Então a pregação primeiro a quem? A Jesus. Depois, mesma coisa, fidelidade ao Senhor. Tem outra pregação na igreja? Tem não. Nem hoje deveria ter. A pregação é Jesus. E pregava com firmeza de coração. Aqui diz que ele era um homem bom, Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé. E lá uma grande multidão acreditou na pregação de Barnabé. De Antioquia ele foi até Tarso, fica mais ou menos perto, mas Tarso é no interior. Eu tive em Tarso. À procura de quem? De Saulo. Aí pega Saulo, leva ele para Antioquia e começam a pregar juntos. Aqui que começa a pregação do Barnabé com Saulo. Instruíram a numerosa multidão. E o versículo termina dizendo: em Antioquia, essa cidade grega, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. O nome cristão vem daí, da cidade aí, porque eram seguidores de Cristo. Cristão é quem segue Cristo, e o anticristo é quem é contra Cristo. Então, se você está seguindo Cristo, você é cristão. Se está sendo contra Cristo, você é do anticristo. É simples, né? Hoje tem por causa de anticristo também. Todos aqueles que são contra Cristo. O pessoal está esperando um anticristo aí com chifre, não sei quantos olhos e rabo. Não tem não, ele já está aqui mesmo, né? Na terra há muito tempo. Todas essas leis aí contra Cristo é dele. Você está esperando o quê? Já tem um bocado de lei dele aí. Toda hora nós estamos vendo aí o poder dele na terra, até dentro da igreja. Paulo VI alertou, né? Então é isso, o primeiro conflito foi esse, se os gregos podiam ser evangelizados. Mandaram Barnabé até Antioquia, lá ele se encontrou com Paulo, começa a pregar com Paulo, fica um ano todinho na cidade, e depois vem a Jerusalém, o concílio. Aí Paulo vai defender. Eles vão partir em missão, depois vem para Jerusalém para defender a pregação dos pagãos.
Hoje um padre fica numa igreja 6 anos, aí depois pode ser renovado. Antes era muito menos tempo, era 1 ano, 2 anos, 3 anos. Paulo ficava assim, 1 ano, 2 anos, aí ia embora, fundava outra. Depois que a igreja botou 6 para ser renovado, né? Mas no começo era assim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada em vossa Mãe Maria Santíssima.